Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui está tudo bem. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns fatos que aconteceram hoje, como por exemplo, que vai ser o suprassumo dessa discussão, que será a reunião do Copom e também a taxa de juros que ficou definida para o ano 2023 e como isso pode impactar os nossos investimentos. Mas antes de a gente começar a tratar diretamente a respeito desse assunto, eu vou pedir, por gentileza, que você dê uma verificada no nosso canal. Veja que contém vídeos a respeito de vários assuntos envolvendo a Bolsa de Valores. Além disso, tem uma rotina de investimento que talvez possa dar match com o que você também está fazendo na Bolsa de Valores. E caso você tenha interesse de acompanhar essa rotina e também os investimentos e análise de alguns ativos, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal e acompanhe essa rotina. Pois bem, vamos lá. Perceba que a Bolsa hoje teve uma queda, um pouco mais de 2%, e o mercado ficou esperando a decisão do Copom. Por quê? Porque a partir dessa decisão do Copom, a partir das taxas de juros que nós ficaremos no país, isso pode impactar diretamente os nossos investimentos e isso também pode nos dar uma nova opção, um novo olhar para onde nós iremos investir. Pense comigo, por exemplo, o setor varejista contém dentro desse próprio setor um segmento muito grande que é o segmento dos atacadistas, como por exemplo a empresa Açaí, que a gente falou no outro vídeo, e comentou também uma possível valorização, uma possível melhora nos seus resultados trimestrais para o segundo semestre, porque a projeção era de que a taxa de juros iria cair, ainda que lentamente, por isso a gente não iria ver tantos lucros do Açaí para esse primeiro trimestre e também o primeiro semestre de 2023, no entanto, com a queda da inflação, das taxas de juros, era esperado que o Açaí, assim como outras empresas do setor atacadista, pudesse ter melhores lucros no segundo semestre de 2023. Não só o setor atacadista, assim como todo o setor varejista do nosso mercado brasileiro. Perceba que o comércio varejista emprega mais de 7,5 milhões de pessoas e tem mais de 1,4 milhão de empresas, sendo 1,6 milhão de lojas. Então, assim, é de fato algo bastante relevante para o nosso cenário brasileiro. Note ainda que um levantamento da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo constatou que o varejo restrito, que não inclui automóveis, perceba, não inclui automóveis e materiais de construção, movimentou cerca de 1,4 trilhão, o que representa 19,24% do PIB. Isso é quase um quinto do nosso PIB. Então perceba que esse setor varejista, que não inclui materiais de construção e automóveis, como por exemplo, lojas tipo Via Varejo, Magalu, o próprio Açaí, Pão de Açúcar, essas empresas estão compondo quase que um quinto do PIB brasileiro. Então, de fato, é algo para se levar em consideração. Então aí, como é que de fato fica as taxas de juros para esse ano de 2023 e como isso pode impactar as empresas do Brasil e também as nossas carteiras? E aqui está talvez a coisa mais importante desse vídeo, que é falar sobre os 13,75% que permanecerá ao longo desse ano de 2023. O Copom mantém taxa básica de juros em 13,75%. Lembra do que eu falei do Açaí? Que essas empresas que são diretamente impactadas pelas taxas de juros, elas tenderão a ter menos lucro enquanto essas taxas estiverem altas. Em contrapartida, alguns fundos imobiliários, tais como KNCR11, que eu também falei aqui nesse canal, um vídeo a respeito desse fundo imobiliário, a gente viu que quanto maior for essas taxas de juros, melhor será para esses fundos, que na maioria das vezes, fundos de papéis, eles têm investimentos em renda fixa e se beneficia
dessas taxas de juros, como por exemplo, fundos que investem em LCIs ou CRIs tendem a se valorizar mais no quesito lucro quando as taxas de juros aumentam. Então, ainda que isso não seja nenhuma recomendação de compra ou venda, ou sequer de incluir qualquer ativo ou retirar ativos da sua carteira, um fato é, empresas que lucram ou fundos imobiliários que lucram mais com altas taxas de juros, a expectativa e as projeções é que essas empresas, esses investimentos, tendem a lhe dar um melhor retorno com essas taxas de juros. Em contrapartida, quando você pega, por exemplo, empresas do setor varejista ou até em grande parte empresas do setor, do segmento de energia, elas podem sim ter um lucro em meio às taxas de juros elevadas. No entanto, o que se espera é que a inflação nas alturas, isso diminua o poder de compra da população, inclusive até prejudique em outros serviços essenciais da população em geral e também do dia a dia, como por exemplo serviços de energia, serviços elétricos. Mas aqui vale ressaltar também que um outro ponto positivo, um outro investimento que cairia muito bem nesse momento, é que eu não fale tanto aqui, não é bem o tipo de investimento que eu gosto de fazer ou que de fato eu pratique, é investimento em renda fixa, principalmente para quem pegou investimentos em renda fixa pós-fixado, que tivesse, por exemplo, para receber o valor ao fim desse ano ou na metade do ano agora, você teria uma taxa de juros bastante interessante, de 13,75%. Portanto, não vale descartar que investimentos em renda fixa, nesse momento e com a taxa de juros em patamares altos, é de fato bastante atrativo para quem está querendo investir o seu dinheiro e retirar com um prazo talvez um pouco mais deslocado. No entanto, também vale ressaltar que alguns fundos imobiliários, como por exemplo o KNCR11, que eu tanto falo aqui, ele está pagando de dividendos, pelo menos nos últimos 12 meses, e não tem como a gente garantir que será esse mesmo rendimento nos próximos 12 meses, uma porcentagem maior do que a Selic, tá? Uma porcentagem acima dos 14%. Se você fizer as contas entre o valor da cota e o que o fundo está distribuindo em dividendos cada mês, a gente percebe que está acima de 1% os proventos que o KNCR11 está distribuindo aos seus cotistas por mês. Então perceba, diante de todo esse cenário, algumas empresas vão se prejudicar, alguns segmentos em geral vai acabar se prejudicando. Por outro lado, alguns investimentos se beneficiará disso, como por exemplo, renda passiva, também fundos imobiliários que fazem investimentos em renda passiva. Vale destacar que alguns fundos imobiliários que trabalham com aluguéis de imóveis ou até a construção de galpões e edifícios, seja lá o imóvel que for, tende também a se prejudicar com a elevação da taxa básica de juros. Bom, pessoal, então, na minha visão, muitos fundos imobiliários irão se beneficiar com essa taxa de juros a 13,75%. Também muitas empresas que se beneficiam com a elevação da taxa de juros, ou pelo menos se manter a esse patamar alto que está. E assim, é para colocar no radar alguns ativos que irão se beneficiar com essa taxa de juros e repensar se vale a pena ter alguns na carteira, pelo menos no momento em que não vai gerar dividendos bons, não vai ter valorização pelo menos a um curto prazo ou até um médio prazo, porque não se sabe até quando ficará essa taxa de juros, pelo menos até se manter em 2023 com 13,75%. Ao longo dos próximos vídeos, eu tentarei trazer alguns ativos que irão se beneficiar com essa taxa de juros. Os que já tiver em carteira, eu tentarei aportar mais. E caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma dica a respeito dos investimentos e quiser falar aqui, também comentar a respeito dessa taxa de juros, você é muito bem-vindo e a gente vai trocar um papo bastante legal aqui sobre esses assuntos. Espero que tenham gostado. E é isso, até um próximo vídeo. Abraço.